A quem pertence esse corpo? Essa questão ela é bem complicada, porque o corpo, na nossa cultura, ele nos pertence e ele não nos pertence. Isso é um tema pouco pensado, para não dizer mal pensado. E eu acho que agora que a gente está descobrindo que a gente pode se apropriar desse corpo e dizer ele me pertence, ele é meu e ele não é mais dominado por discursos e práticas patriarcais, né? Isso é super interessante. A gente vai fazer a construção oposta. Este corpo me pertence. O corpo pertence a cada um dos sujeitos que são um corpo, mais que detêm um corpo. Só que eu diria que as coisas não são tão simples assim. Eu acho que aí, se a gente vai entrar nessa direção, a gente vai se complicar. Então, vamos pegar 3 exemplos. Primeiro, a criança. O corpo da criança pertence a ela? Se a gente for repetir a mesma matriz ontológica que a gente está seguindo aqui, sim, porque ela é um sujeito, embora seja um sujeito em formação, em aprendizagem, em constituição de si, né? A constituição subjetiva. No entanto, o corpo é dela. Você não pode bater. Então, a gente está concordando sobre esse ponto, a lei da palmada e toda a polêmica. Você não pode bater. Você não pode usar de violência. Você não pode sexualizar a pedofilia e derivados. No entanto, você tem a obrigação de cuidar. Eu tenho que cuidar do meu filho. Eu tenho essa obrigação, senão esse filho, eu sou destituída até do lugar de mãe, a guarda. Então, o corpo é dele e não é dele. E não pode ser dele, porque ele não tem arbítrio sobre o próprio corpo, porque ele é um sujeito em constituição. Então, eu respondo, enfim, eu e a comunidade, né? Os pais, na falta de também os avós. Aí a lei ela vai se ramificando e vai tendo vários adultos têm poder sobre o corpo da criança, inclusive o professor, inclusive a medicina, o pediatra, o dentista. Então, como diria Foucault, e abriu uma discussão imensa sobre a biopolítica, o corpo, ele está colocado numa rede política e de poder que é muito mais complexa do que dizer o corpo é meu. Segundo exemplo, o que a gente chamaria os alienados, aquele que alienam, que tem alienada de si uma capacidade, inclusive jurídica, porque está na loucura, né? Está na demência, está muito velho, está muito psicótico, né? Não tem. Então, é uma alienação jurídica. O termo, você foi alienado e você tem que ser, porque você não tem condição de operar uma conta no banco, a senha, está doente, ou você está, enfim. Então, de quem é esse corpo? Não sei. Quanto do seu corpo pode ser seu? Você pode escolher o que você vai comer, mas talvez você não possa assinar um contrato. Não é, você existe automaticamente é seu. Agora, o corpo da mulher é um corpo que ele está dentro de uma rede que é disputada. É uma rede que você tem... Ah, tá. Então, o campo do trabalho, você vende o seu corpo? Vende. Você aluga. Mesmo a prostituição, como profissão, como trabalho, que a gente diz vender o corpo, não é uma venda propriamente, tecnicamente é um aluguel, né? Você aluga esse corpo. Você paga por serviços de aluguéis de outros corpos, quando você tem funcionários, quando você tem empregados. Então, a nossa cultura, ela disputa a prevalência sobre os corpos uns dos outros. Essa é a verdade. O meu corpo não é totalmente meu. No momento que eu estou aqui falando, ele é meu, sou eu, mas ele é nosso. Quando eu dou aula numa faculdade, quando eu estou numa reunião na universidade, meu corpo não é meu, ele está no horário de trabalho, ele tem que estar lá. Inclusive é verificado se ele está lá.
Eu posso bater um cartão, um ponto, eu posso dizer, faça de mim o que você quiser nesse lugar. A família, vamos dizer, né? Essa dicotomia família e trabalho. Então, os corpos de todos os envolvidos não são plenamente das pessoas em questão, elas são de uma rede que está ali. O corpo da mãe é da mãe? Não, porque ela tem que amamentar. Nesse momento, o corpo dela não é dela. Ela tem que amamentar, senão morre o bebê. Claro, ela pode escolher dar mamadeira, tal, né? Agora, o corpo do pai, dos irmãos, de quem que é? É uma disputa. Isso é política, isso é poder, é uma disputa de poder. Quem é que arbitra sobre si mesmo? Quanto mais poder você tem, mais você pode escolher de quem é o seu corpo, inclusive se ele é de você mesmo. Quanto menos poder você tem, mais o seu corpo está vagando pela sarjeta. Está literalmente dormindo na rua. Tem um discurso muito hipócrita, tem uma linha de hipocrisia na nossa cultura que vai colocar indivíduos como se fossem pontos, né? Bolinhas, lugares que vão dizer, eu sou isso. É a lógica individualista, é o indivíduo. Isso é falso, porque nem os corpos, nem as ideias, nem as palavras, nem as ações, nem as potencialidades. É tudo, é uma engrenagem. E uns corpos montam e usufruem, e às vezes ralam e espremem outros corpos. E a mulher, ela saiu para o mercado de trabalho, em grande medida porque foi necessário, em outra medida porque ela desejou. Então, essa dialética entre desejo e necessidade não é tão óbvia. Só que, por talvez querer tanto, ela não soube negociar muito bem a outra parte da tarefa que era dela. Então, hoje, ela tem uma sobrecarga de tarefa. A gente está numa batalha para dizer, vamos cuidar da casa todos, porque somos todos habitantes da casa. Então, como assim você faz a comida ou você vai no mercado, né? Nós estamos aqui. E ainda é uma discussão muito difícil essa, não é tão óbvio você naturalmente se ocupar da casa e do trabalho assexuadamente. Tanto faz o seu sexo e você lava a roupa e lava a fralda e troca a fralda. Não, isso é óbvio que isso não é tão naturalizado, essa assexualidade do trabalho. Então, tem uma disputa contínua sobre quem faz o quê e quem faz mais. E, sem dúvida, a mulher faz mais dentro e fora da casa. Daqui a pouco, quando realmente as meninas que estão sendo mais estudiosas e mais inteligentes, quando elas conseguirem maior quantidade de conhecimento, de formação e maior quantidade de renda, de dinheiro, de salário, eu estou preocupada. Eu estou preocupada porque eu não sei o que vai acontecer com os meninos, né? É uma questão que eu acho que a gente está querendo tanto isonomia, igualdade salarial e outras, mas daqui a algumas décadas, talvez a nossa questão seja outra, não seja só entre qual sexo e qual, né? Será que a gente vai transcender o paradigma de dominar os corpos uns dos outros e de explorar os corpos uns dos outros e de fazer jogo e disputa de poder sobre esses corpos para meu privilégio, né? Eu teria uma pergunta. O quanto o seu corpo é teu? Pensa sobre isso, escreve aqui. Se você gosta de saber e se você quer ter uma casa partilhada simbolicamente, se inscreva no canal.